Olá, eu sou José Alcimar Alves de Freitas, aluno do curso de especialização em inovação na educação mediada por tecnologia. Esse vídeo é um vídeo para fazer a apresentação dos principais pontos do trabalho, cujo tema é a análise das práticas pedagógicas para a contribuição ao ensino de sociologia na educação básica com o uso de plataformas digitais. É uma monografia apresentada como requisito parcial à conclusão do curso de especialização nessa área, que é a inovação em educação mediada por tecnologias. Eu contei com a orientação da professora doutora Silvia Cristina Dota e com a tutoria e a orientação da professora mestre Andréa Garcia Trindade. Então, vamos lá. Esse trabalho traz resultados da revisão bibliográfica que explora o uso dos recursos tecnológicos em sala de aula, em especial das experiências com o uso de tecnologias digitais para o ensino da disciplina de sociologia na educação básica. O objetivo é produzir um conjunto de reflexões sobre as mais variadas especificidades desta prática pedagógica para que possamos entender quais são os impactos desta experiência do ponto de vista prático. Quais são as plataformas digitais de aprendizagem mais utilizadas para o ensino de sociologia e construir um mapeamento das principais características dessas ferramentas digitais e suas aplicações no processo de ensino do conteúdo de sociologia. Na introdução, Delors nos fala sobre a revolução provocada pelo uso das tecnologias digitais em campos importantes da sociedade, na vida das pessoas, para podermos pensar e compreender também qual é a importância dessa revolução também no uso das tecnologias na educação. A BNCC nos fornece diretrizes para o uso das TICs, né, tecnologias de informação e comunicações, na educação básica, visando uma educação para o século XXI. E eu faço destaque às diversas passagens a um ponto importante que na BNCC acaba balizando o nosso trabalho aqui, que é quando ela trata sobre a aprendizagem por experiência, que nada mais nada menos se trata de uma proposta de construção de projetos e desafios que envolvam a solução de conflitos, a implementação de recursos tecnológicos que encorajam o aprendizado por meio da experiência. Todos sabemos que o uso das novas tecnologias na sala de aula é uma grande dificuldade e acaba constituindo um grande esforço, e Morbar nos dá a ideia quando nos diz sobre como que as aulas descontextualizadas, né, as aulas tradicionais acabam prejudicando o ensino e como que elas, de maneira conectadas ao uso dos recursos tecnológicos, podem favorecer a aprendizagem. O Silvia e Silento acabam nos ajudando nos fala sobre a importância de fazer com que os alunos estejam inseridos no contexto da cultura digital, desenvolvendo atitudes, modos de pensamento e práticas comunicacionais interativas no ciberespaço. Na sequência, Pereira, por meio do seu trabalho de conclusão do mestrado, eu faço destaque num ponto que ele coloca, onde ele evidencia uma ideia importante, onde ele constata que o uso das redes sociais funcionam como uma espécie de espelho para que os adolescentes possam se ver e, a partir daí, também olhar o outro, ou ainda não só olhar o outro do ponto de vista das feições, mas também das suas postagens, né, saber o que escrevem, né, por meio das imagens que acabam sendo trocadas, e também pela interação com a comunidade virtual, em uma relação peculiar. Se a gente vai fazer o trabalho no processo de ensino com o uso de novas tecnologias, as tecnologias estão conectadas em rede, né, de modo que pensar a educação na sala de aula agora, e ele toca nesse assunto, acaba sendo pensar uma educação para além da sala de aula, para além dos muros de sala de aula,
né? Porque a aula pode começar no espaço físico da sala, mas ele se estende para além dos muros e por um tempo indeterminado também. Mohan, Maceto e Berens, 2010, acabam nos ajudando a pensar sobre o uso da integração das mais variadas mídias, né, de maneira tal que a gente possa integrar todas as tecnologias, as audiovisuais, textuais, orais, musicais e lúdicas. Todo esse arsenal teórico dá conta do uso das tecnologias, uma cultura digital, e essa cultura digital, os alunos já estão nessa cultura digital. Só que no processo de ensino ainda estamos, não, obviamente, né, não são todos, mas ainda estamos ainda muito atrasados ainda no processo de ensino, fazendo aulas ainda muito tradicionais sem o uso das tecnologias. Esse trabalho se justifica na medida em que apenas com os resultados obtidos por meio das pesquisas realizadas, a gente pode ser capaz de contribuir com o processo de superação dos desafios que se apresentam, na forma de um importante reforço no arsenal das boas práticas para os profissionais nesta área de formação em sociologia. A ideia é que a gente possa, a partir do levantamento que fizermos, a gente possa fazer o quê? Poder pensar a superação de desafios, porque não seria possível fazer a superação dos desafios e problemas sem fazer esse levantamento. Então, a justificativa se baseia nisso. Os objetivos estão em compreender as dinâmicas em torno do uso e aplicações das plataformas digitais no ensino de sociologia. De forma específica, a gente vai fazer uma revisão bibliográfica em uma série de repositórios de trabalhos acadêmicos para verificar como que se utiliza e o que se utiliza, né, como aplicação para o ensino de sociologia. E vamos mais adiante que a gente vai trabalhar um pouco mais sobre o resultado dessa revisão bibliográfica. E também analisar uma articulação do uso do YouTube, do Kahoot, do Padlet, do ponto de vista de suas características técnicas e pedagógicas para o ensino de sociologia na educação básica, coisa que a gente fez muito ao longo do curso, que é analisar plataformas, recursos, softwares do ponto de vista técnico e também pedagógico e do seu reuso. Fundamentação teórica. Para toda a articulação que a gente fez no trabalho, ela encontra sentido nos pilares que fundamentam o edifício conceitual de Vygotsky e sua proposta socio-interacionista. E eu faço destaque a uma passagem do seu livro, onde ele nos diz que o processo de aprendizagem, como resultado, ele pensa o processo de aprendizagem como resultado das interações obtidas entre os sujeitos, e o objeto de conhecimento de maneira tal que somente se efetiva com a mediação realizada por instrumentos e símbolos relacionados com a linguagem. Hoje esses objetos e os instrumentos relacionados com a linguagem são as tecnologias digitais, muitas delas conectadas em rede. Todo o edifício conceitual do trabalho é baseado em Vygotsky, mas Castel, 1999, nos diz e nos aponta na direção de que as mudanças causadas pelas tecnologias não nos permite mais pensar o espaço físico meramente, o espaço público meramente como um espaço físico, e propõe o uso do cyberespaço. O uso de objetos de aprendizagem digital em sala de aula favorecem as interações entre os estudantes e a construção do conhecimento de maneira colaborativa. É o que ele acabou evidenciando no seu trabalho. Nós fizemos uma revisão bibliográfica, as questões que nós levantamos foram essas três, né, e a gente tinha o objetivo, três objetivos também, para cada questão um objetivo, e eu vou me focar aqui nos objetivos. O que a gente pretendia? Né, contribuir para que possamos detectar quais são os impactos dessas experiências com o uso das novas tecnologias e plataformas digitais do ponto de vista prático. A segunda, o objetivo é mapear as principais características dessas ferramentas e suas aplicações no processo de ensino. E a terceira, né, o objetivo era construir
um cenário que possibilitasse o diagnóstico de medidas favoráveis ao planejamento de alternativas de ensino mais eficiente com o uso dessas tecnologias em sala de aula. E desse levantamento bibliográfico, nós nos deparamos com um conjunto imenso aí de trabalhos, dos quais nós selecionamos 22. Eu tinha planos de alcançar 30, mas a quantidade de trabalhos com o uso de novas tecnologias para o ensino de sociologia é muito pouco, é de muito diminuto, então eu acabei selecionando apenas 22, por conta também do tempo, dos quais boa parte deles são teses de doutorados, monografias, especializações, doutorados, mestrados, e muito poucos artigos científicos, mas mais teses em doutorado, mestrados e monografias de cursos de especialização. A metodologia é baseada em fazer na verdade, a metodologia se baseou em compreender o que é, na verdade, o objeto de aprendizagem, né? Quais são suas características pedagógicas e as suas características técnicas. A professora Braga, 2014, nos ajuda a compreender um pouco melhor, ajudou ao longo do curso a gente compreender melhor o que são, nos deu uma definição muito boa sobre o que são esses objetos de aprendizagem, e a gente tem aqui essa ideia. São desenvolvidos em grandes blocos, normalmente, né? Então os recursos acabam não permitindo o uso completo do software, dos vídeos que tratam, né? A sua utilização não atendem às necessidades específicas, né? Existe uma dificuldade muito grande de reutilização desses recursos. Então, pensar do ponto de vista pedagógico esses objetos de aprendizagem e também do ponto de vista técnico nos ajudam a verificar qual é o processo de uso, até que ponto, do ponto de vista científico, eles podem nos ser podem servir, né, às necessidades da educação, né, dando origem aí a esse conceito de objeto de aprendizagem. A nossa proposta metodológica dava conta de uma articulação, analisar a articulação entre YouTube, Kahoot e Padlet, nos permitiu pensar no processo de ensino de forma articulada, para que possamos ter um canal do professor, né, onde ele possa fazer a utilização das suas aulas. A aula de conteúdo, as aulas seriam gamificadas e existiria, né, a criação de um espaço de interação dos alunos em cyberespaço, onde eles pudessem colocar imagens, vídeos, músicas e os seus próprios textos, e acaba interagindo com o outro, né? E foi isso que foi feito aí na metodologia. As considerações finais dão conta de que nós conseguimos realmente, no levantamento desses 22 trabalhos científicos, fazer um mapeamento dos principais benefícios e dificuldades do uso das plataformas digitais. Os benefícios dão conta de que existe uma melhoria considerável no interesse e no rendimento dos alunos, ele acaba agindo como um indutor do trabalho em colaboração, e há um maior engajamento dos estudantes em relação com os conteúdos. As dificuldades dão conta de uma série de problemas na formação docente e na ausência de falta de infraestrutura, como equipamentos e acesso à internet. Normalmente, é o que a gente consegue observar de todos esses trabalhos. Também destacamos que, desse trabalho, pelo levantamento da revisão bibliográfica, que o YouTube, o WhatsApp, o Facebook são serviços, e o serviço de busca do Google são os mais utilizados, são as plataformas digitais mais utilizadas como mediadores de ensino, foi possível constatar isso, e um aumento crescente nas buscas por canais de repositórios de vídeos dos mais variados conteúdos, e acontece um crescente aumento, né? A gamificação das aulas está tornando a mediação e a apreensão dos conteúdos mais divertida e instigante, e a exposição de ideias e opiniões de forma interativa com os usuários e criadores de conteúdos acabam tornando a aula não só no espaço do ambiente escolar, mas acabam se estendendo para além dos seus muros. É isso. Agradeço a todos. Muito obrigado.